Daisy Johnson, nossa querida Tremor de Agentes da S.H.I.E.L.D., tem uma história bem diferente nos quadrinhos do que na série. A mãe dela entregou ela para adoção logo depois que ela nasceu e ela foi adotada por um casal com 7 meses de idade, sendo batizada de Corey Sutter. Ela só foi descobrir o verdadeiro nome e o passado anos depois, quando foi recrutada por Nick Fury para fazer parte da S.H.I.E.L.D. Ela também já foi membro oficial dos Vingadores, já foi diretora da S.H.I.E.L.D. nomeada pelo próprio Capitão América, foi líder dos Guerreiros Secretos de Nick Fury e ela já teve um romance com um certo personagem com poderes de fogo. Criada por Brian Michael Bendis e Gabriele Delotto, a primeira aparição dela foi na Guerra Secreta de Nick Fury, na edição número 2, em maio de 2004. Ela já foi interpretada pela Chloe Bennett em Agentes da S.H.I.E.L.D. e quem assistiu a série não vê a hora de um possível retorno dela, se juntando aos outros heróis do MCU. Inclusive rolou um movimento enorme na internet pedindo o retorno dela em Invasão Secreta, o que infelizmente não se concretizou. E vamos para a história de origem dela, que é um pouquinho diferente mesmo. Daisy Johnson, também conhecida como Tremor, inicialmente acreditava-se ser uma mutante com habilidades sísmicas, que produzem terremotos. Os poderes dela vêm da condição de filha ilegítima de Calvin Zabo, o super vilão conhecido como Mr. Hyde, e de uma mulher com linhagem inumana. Antes de tomar a fórmula Hyde, o Zabo já tinha manipulado o próprio DNA. Calvin tinha negócios regulares com uma prostituta chamada Kim Johnson, que acabou engravidando e imediatamente entregou a filha para adoção. Daisy foi batizada de Corey Sutter quando tinha 7 meses, na época em que os pais adotivos Gregory e Jenny Sutter adotaram ela. Quando Daisy se tornou adolescente e roubou 2 CDs, os poderes vibracionais dela despertaram acidentalmente, como resultado dessa linhagem inumana da mãe, causando um terremoto. Ela então foi apreendida pela S.H.I.E.L.D. e interrogada pelo diretor de longa data Nick Fury, que contou para Daisy a verdade sobre a descendência dela. Ele ofereceu para ela uma posição na S.H.I.E.L.D. para que pudessem treiná-la no uso adequado dos poderes dela, e em troca ele pediu que ela fosse leal a ele. Daisy manteve essa promessa de lealdade mesmo depois da deserção do Fury da S.H.I.E.L.D. Ela recebeu um nível de segurança número 10, o mais alto, e provou ser leal ao Fury mesmo quando ele foi forçado a deixar a S.H.I.E.L.D. após vários mandados internacionais serem emitidos para a prisão dele por conta da guerra secreta não autorizada que ele executou contra a Latvéria, país fictício do Doutor Destino. Por conta disso, a Daisy foi retirada do serviço ativo da S.H.I.E.L.D. pela diretora substituta de Fury, Maria Hill. E a Daisy tem habilidades físicas superiores à dos atletas humanos mais impressionantes. O metabolismo inumano dela proporciona um tempo de reação, resistência, velocidade e força ligeiramente superiores aos do mais perfeito exemplar físico da raça humana, o Capitão América. Ela é capaz de gerar poderosas ondas de vibração que podem produzir efeitos semelhantes aos de terremotos de pelo menos 3,2 graus na escala Richter. O treinamento dela com Fury permitiu que ela direcione as vibrações com precisão, fazendo com que objetos específicos se desintegrem de dentro para fora. Isso é mostrado, por exemplo, quando ela conseguiu impedir a detonação de uma bomba de antimatéria implantada no corpo de Lúcia von Bardas, destruindo a fonte de energia dessa bomba, ou quando ela explodiu o coração do Wolverine de dentro do peito dele, interrompendo um ataque furioso dele ao diretor da S.H.I.E.L.D., Nick Fury. Recentemente, Daisy também demonstrou ser capaz de usar esses poderes sem a necessidade das tradicionais luvas que ela sempre usou, mantendo o mesmo nível de controle. Ela também é imune a qualquer efeito prejudicial das vibrações que ela cria. Em um determinado momento, a Daisy se reuniu com Nick Fury disfarçados e ele deu ordens para que ela recrutasse descendentes de vários vilões e heróis que iam ajudá-lo contra a ameaça dos Skrulls na invasão secreta. Assim surgiu a equipe dos Guerreiros Secretos de Nick Fury. Finalmente adotando o nome de Tremor, ela atacou os Skrulls durante a invasão a Manhattan ao lado dos companheiros de equipe. Algum tempo depois da invasão, Fury revelou para Daisy que descobriu 9 bases secretas que não constavam no banco de dados da S.H.I.E.L.D. Isso sem contar as 28 bases que ele já conhecia. Ele revelou que durante uma missão de reconhecimento que ele fez sozinho, em uma dessas bases da S.H.I.E.L.D. em Chicago, ele descobriu que a Hydra estava, na verdade, controlando a S.H.I.E.L.D. desde o início. As primeiras missões dos Guerreiros Secretos contra a Hydra não terminaram bem. Quando os Guerreiros Secretos tentaram impedir a Hydra de sequestrar agentes, a Yo-Yo Rodriguez perdeu 2 braços para Gorgon. Fury então disse para Daisy que a equipe não estava pronta para essa guerra e buscou a ajuda de uma outra equipe, uma versão recém-formada do
Comando Selvagem, liderados por Dum Dum Dugan. À medida que o tempo passava, Tremor e Hellfire, um parceiro de equipe, ficaram mais próximos e iniciaram um relacionamento. Sim, esse cara aqui da série Agentes da S.H.I.E.L.D., chamado J.T. James, nos quadrinhos era interesse amoroso da Daisy. Mas claro que ele não era lá flor que se cheire, eu já vou falar sobre isso. E apesar de ser um inumano na série, nos quadrinhos ele é um humano aprimorado e um descendente de Carter Slade, o Phantom Rider. Aí os Vingadores Sombrios de Norman Osborn atacaram os Guerreiros Secretos. Phobos pediu para Tremor desligar a autodestruição da base, mas ela disse que só o Fury podia fazer isso e ele não estava lá. A equipe entrou na luta depois de ativar um número quase ilimitado de LMDs do Fury. Osborn se divertiu vaporizando os LMDs, mas a Tremor quebrou o capacete dele usando os poderes de vibração dela. Em resposta, o Osborn empurrou a Daisy para trás e o Stonewall, um parceiro de equipe, tentou salvar ela, tirando ela dali. Mas Lester, o Gavião Arqueiro dos Vingadores Sombrios, disparou flechas explosivas nas costas dele. Os Guerreiros Secretos conseguiram escapar através de um portal. Aí Tremor e Fury foram pro Hotspot, a base secreta número 13 de Nick Fury, para se encontrar com o exército dele. Fury apresentou Daisy para Alexander Pierce e Mikkel, filho de Fury, líderes de duas equipes, a equipe Black e a equipe Grey. Ele também apresentou a agente Olivia Hooks e Dum Dum Dugan para ela. Fury então disse para todos os três líderes de equipe que a partir daquele momento, os objetivos deles estariam entrelaçados e eles precisavam estar preparados para a tempestade que estava por vir. Fury informou para Tremor que o filho dele, Mikkel, estava pesquisando sobre o Leviatã, Alexander Pierce estava investigando a Hydra e a equipe de Daisy era o esquadrão pessoal de Fury. Nick decidiu expulsar Sebastian Druid da equipe de Daisy sem consultar ela, o que deixou ela furiosa. Hellfire então ofereceu para levar ela para beber. Tremor estava desabafando toda a raiva e Hellfire admitiu que odiava o Fury, mas a única razão pela qual ele continuava com ele era por causa dela. Depois Daisy admitiu para toda a equipe que o Fury demitiu o druida porque não achava que ele fosse bom o suficiente. Todos, exceto Phobos, votaram a favor de trazer o druida de volta. No entanto, Tremor já tinha decidido fazer isso de qualquer maneira, mesmo se a decisão fosse negativa. Quando Fury chegou, Daisy pediu para ele reconsiderar a decisão sobre Sebastian Druid, mas ele negou categoricamente. Ele disse para ela que ela precisava acordar e crescer para o que ele estava preparando. Tremor então foi para a cozinha totalmente pistola e empurrou Hellfire contra a geladeira, beijando ele. James enganou Daisy para deixá-lo sair por um tempo. Ele então informou o contato dele na Hydra sobre o plano de Fury de atacar a principal base deles em Gehenna. Tremor e a equipe foram para Gehenna para enfrentar a Hydra. O Barão Von Strucker tinha preparado uma armadilha e encurralou a equipe, mas o Fury conseguiu acertar 3 balas na direção do rosto de Strucker. Chocada com a morte de Phobos na missão pelas mãos de Gorgon, Daisy desabou a caverna inteira ao redor deles enquanto a equipe tentava se retirar. Fury sabia que Hellfire era um traidor e que Daisy cuidava dele. Fury então fala para James que Daisy era como uma filha para ele e pergunta se ele amava ela de verdade. Hellfire confessou que amava ela mais do que tudo. O Fury estava segurando o J.T. James e evitando que ele caísse de um penhasco. Ele diz que se fosse Daisy naquela situação, ela ia querer que ele sobrevivesse. Mas Fury diz que ele não era Daisy e solta a mão de James. Fury então escapa e diz para Daisy que Hellfire não tinha sobrevivido. Quando ele tinha sido expulso da equipe por Nick Fury, Sebastian Druid se encontrou com John Garrett e descobriu que na verdade era tudo uma estratégia do Nick. Garrett ia treinar o druida para ele alcançar o máximo potencial. Depois Sebastian retornou junto com John Garrett para resgatar Tremor e a equipe em Gehenna. Essa missão resultou na equipe sendo desativada porque um dos membros da equipe estava em coma induzido e a Daisy estava completamente abalada pela traição de James. Depois de um tempo ela recebeu uma mensagem de Nick Fury. Tremor leu a carta de Fury que expressava o arrependimento dele e pedia perdão para ela. Inspirada, ela e Sebastian Druid reuniram os Guerreiros Secretos novamente e se juntaram à equipe Black e ao Comando Selvagem. Daisy trabalhou ao lado dos Vingadores, Jovens Vingadores e Vingadores Secretos quando derrubaram Norman Osborn durante o cerco de Asgard. Tremor, junto com os outros, recebeu poderes das Pedras Norn graças a Loki para conseguirem enfrentar e derrotar o Vácuo, a versão maligna do Sentinela. Depois que derrubaram Norman Osborn do cargo de líder de todas as equipes de heróis e Steve Rogers assumiu o controle, Steve decidiu reativar a S.H.I.E.L.D. com Daisy
Johnson como diretora. Daisy recrutou Nick Fury Jr. e Phil Coulson para SHIELD. Ela também se juntou à equipe principal dos Vingadores por algum tempo na época. Daisy e os Vingadores enfrentaram a Hydra enquanto eles estavam tentando tomar o controle da Hammer. Eles também enfrentaram Norman Osborn, que tinha se tornado o novo Super Adaptoide e queria retomar o controle sobre os Vingadores. Depois que a Amy, que tinha estabelecido recentemente a própria nação, roubou uma armadura do Patriota de Ferro durante uma confusão em um conflito contra a SHIELD, em uma exposição de armas, os Vingadores Secretos, com a adição do Hulk, receberam a tarefa de matar Andrew Forson, o cientista supremo da Amy. Depois de aparentemente terem sucesso na missão de matar Forson, Tremor foi suspensa indefinidamente por quebrar os protocolos, já que Forson era o líder de uma nação membro da ONU. Maria Hill então foi colocada novamente no comando da SHIELD. Como nenhuma ação contra Johnson poderia ser autorizada até que o Conselho de Segurança da ONU se reunisse, Daisy aproveitou a situação. Com a ajuda de Manifold, ela se submeteu a um tratamento semelhante ao que Tony Stark tinha passado para apagar as memórias dele depois que Norman Osborn se tornou diretor da Hammer. Daisy então deletou do próprio cérebro partes das memórias que a SHIELD poderia ter acesso. Tremor posteriormente passou a se esconder, assim como Nick Fury, e recrutou o Soldado Invernal para uma missão especial. Tanto Daisy quanto Bucky encontraram Bob Morse quando ela também estava escondida. Depois de um tempo, a Daisy voltou a trabalhar para a SHIELD. Ela recebeu a tarefa de resgatar o pai dela em Portugal, depois que o corpo dela começou a rejeitar os poderes, fazendo com que os ossos de Daisy se fragmentassem e até se quebrassem. Hyde foi levado para um local seguro da SHIELD na Espanha, onde ele foi forçado a cooperar com Fitz e Simmons para começar a desenvolver uma cura para essa condição da Daisy. Zabo começou a sentir afeto pela filha e uma vez que conseguiu curar ela, ele tentou injetar ela com a fórmula Hyde, alegando que isso ia proteger a Daisy. Phil Coulson injetou a fórmula nele próprio para defender a Daisy e lutou contra Calvin Zabo, ganhando tempo suficiente para que Tremor se recuperasse do tratamento e causasse um terremoto que engoliu Hyde no chão. E assim como a Daisy, o Robbie Reyes, a versão do Motoqueiro Fantasma da série, tem uma história um pouco diferente nos quadrinhos do que ele tem em Agentes da SHIELD. Eu explico toda essa história do Robbie completinha em detalhes nesse vídeo aqui, não deixe de conferir. Valeu, um grande beijo e até a próxima!